E morreu aos 85 anos de idade o ex-presidente da África do Sul, Frederic de Klerk. Ele recebeu o Nobel da Paz junto com Nelson Mandela por todo o trabalho para colocar um fim pacífico ao apartheid, regime de segregação racial da África do Sul. Vamos ao vivo conversar com o nosso correspondente, o Vinícius Assis, que está em frente à casa de Frederic de Klerk. Vinícius, bem-vindo e uma ótima tarde para você. Boa tarde para vocês também. Olha, o ex-presidente deixou antes de morrer uma mensagem gravada que foi divulgada agora há pouco pela fundação dele, na qual ele se dirige à África do Sul, aos sul-africanos, e pede desculpas a todo o dano causado aos negros, pardos e descendentes de indianos aqui. De Klerk morreu na manhã de hoje, aqui na casa onde morava, no bairro de Fresney, na cidade do Cabo. Ele tinha mesotelioma, que é um tipo de câncer que afeta principalmente o tecido que reveste os pulmões. Eu estou aqui em frente à casa onde ele morava há horas. Houve pouca movimentação na casa o dia inteiro, ainda não foram divulgadas informações sobre o funeral, do último presidente branco da África do Sul. Uma figura histórica e controversa, tá? A grande discussão no país hoje é se ele vai ter um funeral de Estado. A morte de de Klerk mostrou que as feridas do apartheid ainda não foram cicatrizadas. Parte da minoria branca defende que a África do Sul era melhor com de Klerk no poder, principalmente falando da economia, mas também há brancos que o consideram, digamos assim, um traidor. Entre os negros e descendentes de indianos, há um senso comum de que, se ele receber a homenagem de chefe de Estado no funeral, será uma ofensa a todos os que sofreram e morreram durante o regime do apartheid. O atual presidente, Cyril Ramaphosa, que inclusive tem uma casa aqui no mesmo bairro, é do mesmo partido de Nelson Mandela, divulgou uma mensagem, prestou condolências à família e disse que de Klerk foi uma peça fundamental no processo de construção da democracia, da África do Sul. O arcebispo Desmond Tutu, outro Nobel da Paz, outro sul-africano que também recebeu o Nobel da Paz, ele desejou que de Klerk descanse em paz. Apesar de ser uma figura controversa, de Klerk teve a sua importância histórica e a gente vai ver agora isso na reportagem da Cecília Malan. Frederic de Klerk e Nelson Mandela, dois nomes para sempre entrelaçados. Um foi o último presidente branco da África do Sul. O outro foi eleito presidente na primeira votação multirracial do país. Ao contrário da admiração mundial que Mandela conquistou em vida, de Klerk nunca foi uma unanimidade. Mas poucos questionam a contribuição indispensável que teve no processo de desmantelamento do apartheid e na transição para a democracia. Em 1948, com o Partido Nacional no poder, a segregação racial virou política de Estado. Durante mais de 40 anos na África do Sul, a cor da pele definia se a pessoa poderia votar, onde iria estudar, morar, trabalhar, se poderia viver ou morrer. Foi um dos capítulos mais sombrios da história recente, um regime condenado ao redor do mundo. Por muito tempo, ao longo da carreira política, de Klerk defendeu a separação. Mas ao se tornar presidente em 1989, surpreendeu o mundo. Decidiu revisitar o passado e adotar uma nova perspectiva. Mesmo chamado de traidor por políticos conservadores brancos, insistiu que estava fazendo o que acreditava ser o melhor para a África do Sul. To release Mr. Mandela unconditionally. Em 1990, de Klerk mandou soltar o prisioneiro Nelson Mandela, detido havia 27 anos. 2 anos depois, o então presidente convocou um plebiscito só para brancos que decidiu pelo fim da segregação racial. Today we have closed the book on apartheid and that chapter is finally closed. Um regime que deixa resquícios profundos, não acaba da noite para o dia. Tanto que de Klerk foi criticado até o fim da vida, principalmente pelos negros, por ter trabalhado para o regime segregador. Yes, we say we are sorry. Mas pelos esforços para reconciliar a África do Sul, ele e Mandela ganharam juntos o Nobel da Paz em 1993.
Ao receber o prêmio, Mandela disse: de Klerk teve a coragem de admitir que uma injustiça terrível havia sido feita por meio da imposição do sistema do apartheid. E na sua biografia escreveu: para fazer as pazes com um inimigo, é preciso trabalhar com o inimigo. E aquele inimigo acaba virando seu parceiro.